Eu tenho uma frase que fala assim: toda, tudo que você não está disposto a ser te controla. Você não pode ter o que você não está disposto a ser. Então, por exemplo, voltamos aqui, como eu dei o exemplo do dinheiro, né? Você não pode ter dinheiro se você não estiver disposto a ser rico. O nosso papo a gente inventa. Olá, eu sou Débora Guiar. Eu sou Graciema Freitas e esse é o nosso papo a gente inventa. Pois é, e hoje a gente tem uma convidada maravilhosa. Ela é desadestradora de mentes e treinadora comportamental. Débora Azevedo, bem-vinda! Bem-vinda, Débora! Grazie, Débora e Graci, por esse convite incrível, estar aqui com vocês, estar aí com vocês. Ai, que coisa boa! Débora, vamos começar logo dando uma clareada aqui. Que história é essa de desadestradora de mentes? O que acontece, Débora? Ao longo desses anos como treinadora comportamental, eu fui observando que muitos de nós, a grande maioria de nós, é condicionado, como um animalzinho, né? Como um petzinho que você vai adestrando, domesticando a mente dele para se comportar de determinadas formas. E o meu trabalho é justamente esse. E lá onde você tem um condicionamento automático, que é um comportamento automático aprendido, desfazer isso para que você possa viver na sua máxima potência. E quais seriam esses adestramentos mais significativos, os que mais comuns nas pessoas que chegam até você? Olha, por exemplo, uma coisa muito comum é a questão do dinheiro. Por exemplo, você não é boa nisso. Por exemplo, alguém chega para uma pessoa e fala: ó, isso não é para gente. Por exemplo, isso aqui é coisa de rico. E aí a pessoa, ela ouve isso tanto tempo e a mente dela vai se condicionando isso não é para mim. Isso é só para rico. E aí cria uma separação dentro de você na sua mente em que você começa o quê? A acreditar que não, isso não é para mim. Não, eu não posso ter isso. Isso é só para aquele tipo de pessoas que são diferentes da pessoa que eu sou. Isso é um adestramento mental muito comum. E aí a pessoa começa a criar problemas em relação a dinheiro, a relação à questão profissional. Por quê? Porque ela acredita, ela crê, né? Ela criou uma crença dentro dela que cria a dificuldade naquele setor. E o dinheiro é a coisa mais comum. E tem um caminho para desaprender isso, assim, sem culpa? Porque toda vez que a gente vai romper padrões, bate uma culpazinha, né? Um remorso de estar deixando alguém para trás, principalmente na questão de prosperidade, dinheiro, né? De estar saindo da bolha. Tem algum caminho para desaprender sem culpa? Tem vários. E é muito simples. E é simples e ao mesmo tempo, por ser tão simples, Grace, o que acontece? Muita gente coloca uma barreira, mas existem vários caminhos, que é esse se descondicionar, se autorizar, né? Uma ferramenta que eu gosto muito, já entregando aqui para vocês, uma ferramenta legal, é da autorização. Eu me autorizo a ser, eu falo sempre, eu me autorizo a ser rica, feliz e bem amada, por exemplo. Opa, eu Porque também, Eu eu me também. autorizo. Então, você pode usar isso como um mantra para você, percebe? E Débora adora música. Tem uma, eu me autorizo, eu me autorizo. É verdade, é verdade. Olha só, pegando esse gancho que você acabou de falar, Débora, minha xará, por que eu cheguei nessa consciência do autorização? Uma vez eu estava dando um curso, acho que era fevereiro de 2020 exatamente. Aí tinha uma aluna no curso, ela falava assim, ela fazia uma pergunta assim, mas eu posso isso, eu posso isso, eu posso isso. Ela ficava o tempo inteiro me perguntando do que ela sabia, mas ela queria a minha autorização. E naquele momento eu tive uma consciência ali dessa autorização, como se ela ficasse sempre em busca de um carimbinho, né? Um carimbo, eu te autorizo.
Então, aquilo, a partir disso, eu comecei a reconhecer que essa autorização ela vem antes de qualquer escolha que você faça, por exemplo. Porque se você não se autoriza, você não consegue nem escolher, você não consegue mudar, porque é uma autorização interna. Então, esse, por exemplo, é um tipo de adestramento mental, um tipo de condicionamento mental. E aí, por que que eu me autorizo a ser rica, feliz e bem-amada? Por quê? Porque às vezes tem pessoas que um outro adestramento é o seguinte, feliz no amor, é, é azar no jogo. Não se Ou pode feliz ter no tudo, jogo, né? exatamente, não se pode ter tudo. Esse é um Não tipo dá de para ter adestramento. tudo na vida. Tipo, tem que fazer escolha, mas eu escolho tudo. Tá pensando que você é quem para querer tudo? Para ser eu. Eu, sabe? Assim? É meio que entender que o carimbo está na nossa mão, né? Exatamente. Eu me autorizo. Eu me autorizo a ser rica, feliz, porque também tem que ser feliz, porque tem um outro adestramento. Ah, é melhor ser pobre e infeliz do que rico triste. Então, beleza, mas aí a gente vai, né? Por exemplo, isso é um tipo de adestramento que não tem nada a ver. Senão, será que todas as pessoas que são pobres, as pessoas que têm menos riqueza, todas elas são felizes? Se fosse assim, A, todo dif- pobre seria feliz, concorda? a diferença é que quem tem dinheiro vai chorar em Paris, né? Pois é. E aí, o dinheiro não traz felicidade. Entretanto, e aqui, a questão aqui não é o dinheiro, eu só dei um exemplo de adestramento para ficar, que é mais fácil sobre o dinheiro, mas você com o dinheiro, se você está doente, é melhor você ficar doente no Einstein do que no SUS, concorda? Sem dúvida. Sim, sim, sim. Agora, Débora, Nada contra o você... SUS, tá, gente? Não, Nada pelo contra o SUS. contrário, o SUS É. funciona super bem, mas tem suas limitações. Eu queria pegar um ponto, Débora, que você falou assim, tem muita gente que chega a você com questões de dinheiro. E você tem uma origem muito humilde. Pegando a tua história, eu queria saber, pegando aqui agora o global, né? Como é que a história da nossa origem, e aí o círculo familiar, essa parte toda sociocultural, como é que ela vai influenciar nas nossas escolhas e como é que a gente pode ressignificar essas crenças mesmo que você disse que a gente tem, né? É. Eu acho legal, você falou assim, Débora, eu tenho uma origem humilde. Não, eu não tenho origem humilde. Eu tenho origem pobre. Eu- É, tem Sensacional. que colocar as palavras direito, né? Eu É, vou me corrigir. Você, Débora, tem uma origem pobre, mas você disruptivamente furou uma bolha e hoje pessoas com questões com dinheiro te procuram. sim, exatamente. Por que que eu chamei atenção para isso? Que isso é muito legal, e aí, como a gente está falando de desadestramento de mentes, nós fomos adestrados a acreditar que humilde é pessoa que não tem grana. Isso não é real. Porque você pode ser extremamente arrogante e não ter dinheiro no banco, não ter dinheiro no bolso, concorda? Faz sentido total. Total sentido. Tanto que quantas pessoas você já deve ter sabido, ou você tenha conhecido, que quando tinha um comportamento, quando não tinha dinheiro, e depois que teve dinheiro, sucesso, mudou. E da mesma forma, quantas pessoas abastadas financeiramente são humildes, né? Nossa, fez total Exatamente. sentido isso. Viu? Ó, Mais um adestramento, aprendemos mais um. Estamos Vamos desadestrar. desadestrando. E agora eu pensei assim, gente, ela já deu logo
um socão na minha cara. E ela tem uma série, de vez em quando ela joga assim no Instagram o tal do nocaute. E nocauteia mesmo, hein, Débora? É o nocaute, nocaute. Mas percebe que, e aí a gente vai repetindo isso, e isso vai condicionando o quê? O nosso cérebro, o nosso comportamento. E lembra, lá na Bíblia está escrito: os humildes herdarão o reino Serão dos céus. e serão exaltados. Ah, não, os Exaltados. humilhados Os serão humilhados. exaltados. Agora, os humildes herdarão o reino dos céus. Ou seja, Sim. se eu for humilde, e nesse sistema aqui que a gente vive, humilde é igual a não ter dinheiro. E não tem nada a ver Gente, uma vai, coisa com a ó, outra. vai já abrindo a consciência aqui, ó. E aí vem aquela de que rico nunca vai entrar no reino dos céus, né? E aí entra a pergunta que a Grace fez, que a Grace falou assim, e como você conseguir sair desse círculo, né, de vicioso sem culpa? E aí como é que se sai? Percebe? Por que que às vezes é tão desafiador para muitas pessoas sair disso? Por quê? Porque ela tem que romper internamente, é possível, pode ser fácil, pode ser simples, desde que a pessoa ela tenha essa autorização, ela tenha essa disposição interna em falar aquela frase que eu amo dizer. Acabou a palhaçada. Acabou! Acabou a palhaçada. E o que, que você acha Não, peraí, eu quero Ah, ainda voltar aqui eu tô querendo acabar com a palhaçada também. Não, vamos acabar com essa palhaçada. Gente, até o final desse episódio, vamos Nós vamos acabar com essa várias palhaçada. Mas, assim, voltando. Então, como é que, então, a nossa história de origem, ela vai influenciar as nossas escolhas? E como é que a gente pode ressignificar? Ou seja, como é que a gente pode acabar com a palhaçada? Então, o que você recebeu da sua família, isso é algo muito grande, não tem como eu te dizer, eu vou te dizer minimamente, tá, Débora? Porque são muitas camadas, tem muitas Sim. questões aqui, né? Então, não tem uma ação única que vai mudar absolutamente tudo, isso não existe. Isso são vários processos. Agora, quando você vem de uma família que tem muitos pontos de vista de escassez, que acredita que, por exemplo, que todo rico é uma pessoa má, que todo rico é um malfeitor, é desonesto, por exemplo, e aí você absorve isso desde o útero, né? Desde o útero lá da sua avó, da sua mãe, você vai recebendo esses imprints, essas crenças, e aí você cresce. Você começa a ficar com um conflito com o dinheiro. Aí outra coisa, antes disso, antes de eu falar isso, aí você pensa assim, eu quero ser, o que que você quer ser quando crescer, por exemplo? Que é a pergunta clássica, Uhum. né? O que que você quer fazer? O que que você quer trabalhar? Ah, eu quero ser bailarina. Ah, mas isso não dá dinheiro. Ah, eu quero ser músico. Isso não dá dinheiro. Eu quero ser artista. Isso não dá dinheiro. E aí você acaba procurando uma profissão que dê dinheiro, e é por isso que a gente vê tantas profissões da moda, né, em fases, Uhum. são várias fases, cada fase é uma área. E aí depois você começa a trabalhar porque você foi ensinada a procurar alguma coisa, né? Você foi adestrado a acreditar que você tem que procurar algo que dê dinheiro, normal, né? Você tem uma vida aí para tocar. E aí, quando você começa a trabalhar e começa a se dedicar, tem duas questões. Uma, às vezes você não faz dinheiro porque aquilo não é para você. Outra, não, você está se dedicando, está se empenhando, fazendo. Aí as pessoas falam assim para você: nossa, mas você trabalha muito, você só pensa em dinheiro? Ué, mas lá atrás, quando eu queria ser bailarina, quando eu queria ser artista, e eu não pude escolher essa profissão porque ela não dava dinheiro, e agora vocês me indicaram uma profissão que dê dinheiro, e agora eu estou trabalhando muito para ter dinheiro nessa profissão. Tá errado? Então, percebe? Então, às vezes, vai criando dentro da pessoa uma incongruência. Ou seja, não tem coerência. A vocação dela, ou seja, aquilo que ela faria no fluxo, né, que é o fluxo divino dela,
ela tá fora dele, né? Então, ela tá num outro. E aí ela fica, às vezes, passa uma vida infeliz. E querendo assim, ok, quando eu me aposentar, quando eu tiver 65 anos, 70 anos, aí eu vou fazer o que eu quero, eu vou ser feliz. Nem todo mundo chega lá. E nem sempre é assim, você tem essa oportunidade de chegar na aposentadoria e fazer o que você realmente quer, que é o que aconteceu comigo, respondendo aqui essa sua questão, né? Na verdade, na minha família, não teve essa coisa de que eu quero ser quando crescer, porque é fazer o que tem que fazer, de que dê dinheiro, né, para você pagar conta. Não tem muito esse que você quer ser. Não existe muito isso na minha família, tá? Não posso falar das outras pessoas. E da maioria das pessoas que eu vejo também passou por isso, sabe? É, e aí eu achava que, quando eu estava na Índia uma vez, uma amiga minha, ela falou assim, Débora, por que você não trabalha como terapeuta, como esse desadestrador? Não era esse o nome, mas Aham. por que você não trabalha como terapeuta? Eu te vejo tanto fazendo isso. Aí eu falei assim para ela, Nina, quando eu estiver com 65 anos, eu estiver com a minha vida toda arrumada, organizada, aí eu vou fazer isso. Mas no fundo, na verdade, eu não me achava capaz de ocupar aquele lugar, né? Então, eu fui em vários processos, seja da Índia, seja de terapia, de coisas que eu fui fazendo ao longo da minha vida e me preparando para ocupar esse lugar, né? Então, eu digo que foi uma preparação para romper com isso. Então, respondendo o que você está me dizendo, existe uma preparação. E não tem uma preparação única, universal, uniforme. Cada um, Débora, vai ter aquilo que naquele momento é importante. Então, para mim, eu fiz 24 anos, 23 anos de terapia, viagens, retiros, muitas formações. Para mim, eu fazia para mim, eu não fazia porque eu queria trabalhar como nessa parte comportamental, como desadestradora, né? Eu queria realmente era resolver a minha dor interna, aquele vazio existencial, aquela coisa de o que eu quero fazer, o que eu quero, o que faz sentido para mim e que eu não me achava boa em nada, não me achava competente em nada. Então eu fui em busca disso, né? Então tem vários processos. Hoje, o que eu posso te dizer? Dentro de um processo com várias ferramentas para tirar a pessoa desse lugar onde ela está funcionando, onde ela tem uma crença concentrada de que ela não pode, de que ela não é capaz, que traz esse sentimento de insegurança, né? Que o que é a coisa da incapacidade? Não sou capaz. E aí a pessoa sabota, né? Você tem aqueles sabotadores internos que fazem com que você não consiga fazer aquilo. Então, quando você às vezes consegue um cargo, uma oportunidade, dependendo daquilo que ela tem internamente, ela não, ela sabota. Sabota no meio, sabota às vezes antes de conseguir. Por quê? Porque ela tem uma crença concentrada, uma crença enraizada de que ela não é capaz. Essa é uma das crenças mais hostis que eu posso dizer sobre que impede as pessoas de ocuparem o lugar delas no mundo, porque é ocupar o seu lugar no mundo. Eu ia te perguntar Respondi? exatamente isso. Respondeu e quase que Respondeu. respondeu a próxima que eu ia te perguntar também, porque muitas pessoas não acreditam que são capazes de mudar de rota. Principalmente agora, depois da pandemia, que a gente passou por um monte de perrengue aí, né? E muita gente viu que não estava feliz onde estava, que o tempo talvez fosse curto para poder fazer ou deixar para depois o que estava querendo fazer. Um monte de gente pensando em mudar de profissão. E também muita gente pensando que não é capaz. O que você acha? Quais são as principais crenças, né? Essas crenças que você falou aí, além dessa última, que impedem as pessoas de acreditarem nelas mesmas, que elas são capazes de mudar de rota, que é possível, que pode ser para elas mesmas.
é a crença, Graça, essa sua pergunta foi ótima. É uma crença que eu identifiquei muito feroz é a crença do desamor. E eu identifiquei em muita gente. É uma crença do alto desamor. Por isso que eu incluí, eu criei um mantra do por amor a mim. Por amor a mim, eu cuido de mim. Por amor a mim, eu honro a mim. Por amor a mim, eu honro o meu dinheiro. Por amor a mim, eu não desisto de mim. Por amor a mim, por amor a mim, por amor a mim. Por que isso por amor? Por exemplo, você tem pet, Grace? Não. Você tem pet, Débora? Não, pet eu não tenho, não. Tenho planta, serve? Tem planta? Serve, serve. Mas você já deve ter visto pessoas que tenham pet, não já? Gatinho, Sim, cachorrinho. sim, total. Eu tenho uma neta Você já- peluda. Você tem uma neta peluda. Ah, maravilha. Então já tá aí. Então, a mãe ou o pai dessa neta peluda, ele deixaria essa gata assim, uma semana sem água, sem comida? Nossa, é uma cachorrinha e eles têm um maior xodó com ela. Eu falo, até a hora do dia que tiver filho, acho que vai ser meio problemático pecualizar os dois, porque eles são alucinados com ela. E eles deixariam 7 dias sem comida, sem Nunca, água? jamais, jamais. Por quê? Não? Por quê? Eu acho que é um amor maternal, paternal, que eles transferem para o animal. Eles ainda não têm filho. Então, aquele instinto, né, cuidador, protetor, todo é direcionado para o animal. Exatamente. Por amor, eles não deixam. Agora, você já reparou que quando a gente fala assim, eu me saboto, o que que é a sabotagem? É amor ou é desamor? Responde, Grace. Desamor total. Aliás, é uma ausência total de amor, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. Então, existe, que aí eu chamo de programa, tá? Eu chamo de um programa de desamor, porque é como se nós fôssemos programados a não nos armarmos. E isso está em tudo, isso está de formas muito sutis. E aí você começa, o quê? Por que que você cuida do seu pet, não deixa ele dias sem... Porque você ama, você se importa. Agora, se eu perguntar, quantas vezes a pessoa diz que vai fazer X coisa e não faz? Começa, não termina. Abandona o seu sonho, abandona aquilo que gostaria de fazer, simplesmente abandona. Nesse Então, esse não. condicionamento aí, eu acho que Ah, também tem aquela coisa de se deixar para depois ou primeiro o outro. Primeiro o outro, primeiro o outro, primeiro o outro, né? Então, E aí se agora que a gente abandona. está aprendendo a primeiro eu. É a história da máscara de oxigênio, né? A gente não está ocupando o nosso verdadeiro lugar, né? Quando a gente vai se abandonando. E aí eu vou entrar num outro assunto, quer dizer, não é nem um outro assunto, uma sequência aqui, que Débora fala muito. Pensa a mesma coisa. O sucesso é ser você, né? Débora, na prática, o que significa então isso? A gente já está entrando nesse caminho aqui, mas assim, como é que essa ideia, né, do sucesso é ser você talvez desafie formas tradicionais de sucesso? É excelente essa sua pergunta, Débora. Por quê? Porque tem muita gente pensa assim, mas eu estou sendo eu. A grande maioria das pessoas não se dão conta que não estão sendo elas mesmas. A grande maioria, diga aí, 99% não acredita que não está sendo si mesmo, tá? Acredita, não, estou sendo eu. Ou acha que quando está, de repente, falando, ser você não é só falar a sua verdade para o outro. Isso não é ser você, é você chegar. Então, tá, não é brigar, não é gritar, não é isso. Isso não é ser você.
muitas vezes. Às vezes está sendo um padrão herdado, por exemplo. Um padrão familiar herdado, que não é quem é você. Por quê? Uma coisa que eu aprendi é que é o seguinte: pai e mãe não fazem alma. Pai e mãe não fazem alma. E Isso é profundo, né? explica aqui. É tão profundo que eu vou É. pedir para você. Bugou, hein? Buguei. Destrincha um Porque, pouquinho aqui para gente. bem, cada. E aí seria a gente entrar num assunto mais de espiritual, tá? Então, por Aham. exemplo, se você acredita, e aí quem não acreditar, tudo bem, tá tudo certo, tá? Nós somos energia, não é verdade? Sim, Nós somos energia. Cada um aqui é uma energia e a gente pertence a esse grande universo, ao todo aqui. Como ser infinito, mágico, energético, vibracional que cada um é, não tem nada a ver com o pai e a mãe. Nada. Né? O que aconteceu ali, a gente tem essa nossa essência divina. E aí a gente escolheu, agora quero dar um rolezinho lá na Terra, quero ter uma experiência. Ai, qual experiência eu quero ter? Ah, agora eu quero vir como mulher, nessa família tal, do tipo tal. Aí você veio, escolheu aquilo, né? Aquele corpo, aquela família, aquele biotipo, beleza. Aí você tem a influência do pai e da mãe. Fato, não tem como a gente fugir disso. A gente tem a influência dos dois lados, ok? E a gente vai receber isso aqui. E aí, isso fica onde? No nosso corpo físico. A gente tem esse impacto, o quê? Das crenças, porque as crenças, elas são herdadas. Né? A gente tem crenças que são herdadas, pontos de vista, programações, vai passando de geração para geração. Então, a gente tem que lidar com isso. Entretanto, quando você se conecta com o ser divino que você transcende muito dessas questões herdadas aqui. Entendeu? entendi. E você acredita que é possível a gente honrar, vou chamar assim, da nossa origem, da nossa ancestralidade, sem ficar presa a ela? Acho, acho sim. É um caminho, né? Como eu falei de novo, é um caminho, é um movimento. Então, quando eu falo ser você, não é, por exemplo, eu não sou Débora. Eu não sou Débora. Acho que eu devia ter falado isso no início. Eu não sou Débora. Nesse momento, a roupa que eu escolhi desfilar aqui no planeta Terra é essa aqui, tá? Que é essa daqui. E essa tem uma identificação, tem uma identidade. A mulher, idade, cor, brasileira. Mas eu não sou isso. Isso não é quem eu sou. Eu não sou brasileira. Eu nasci no Brasil. Esse corpo nasceu aqui, mas isso não é quem eu sou. Por quê? O que acontece? Quando você se identifica com isso, aí eu tenho que ser brasileira, mulher, preta, pobre. Tarará. Olha quanta caixa. É caixa, caixa, entendeu? É um tanto de caixa que fica de. Aí fica. Putz, é muita caixa para você superar, é muita caixa para você romper. Sabe? E aí exige uma determinação, exige uma força interna sua para romper com essas caixas. Para Porque ser você. para ser você. E esse ser você não tem nada a ver com a identidade aqui, essa identidade. Porque é uma energia. Por isso que eu também falo, a sua energia é o seu maior patrimônio, o seu maior ativo é a sua energia. E aí, quando eu falo isso, às vezes você acha que é só a energia de estar bem, assim, haha, rindo. Não, só.
essa energia vital, essa energia divina, sabe? Onde Esse, você é uma com o todo. e ser você, a gente pode então falar que exige uma certa dose de coragem. Ah, sim, E sim. coragem exige o quê? O que que vem antes da coragem? Porque para ser a gente precisa ter coragem. E para ter coragem, onde que a gente pode buscar isso? No meu ponto de vista, é, tem relação com o seu desejo ardente, como dizia Napoleão Hill, né? Qual é o teu desejo ardente? Por quê? Se você não tem um desejo ardente, você não faz movimento para romper com todas essas caixas, por exemplo. Agora, a coragem, Grace, ela é coragem, é na etimologia da palavra, é Agir com o coração. agir com o coração. Então, quando você age com o coração, você faz o movimento que você deseja por amor a você. Porque, e se a maior beleza for você abrir esse caminho, você honrar, você amar tanto a si, honrar tanto os seus antepassados, que você se autoriza a ser rica, feliz e bem amada. Porque você, quando uma mulher escolhe, quando uma pessoa escolhe, o que que acontece? Ela abre portas e portais para que mais pessoas passem por ela. Olha que generosidade. Quando você escolhe ser medíocre, o que que acontece? Você fecha a porta para todo mundo, fala, então tá bom, vamos ficar todo mundo aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Sabe assim? É a quebra de padrão que a gente fala, né? É, exatamente. E aí eu abro porta e falo, gente, olha só, é possível. E aí os outros falam assim, "Ah, nossa, se ela passou por aquela porta, eu também vou passar. Você inspira pessoas. Se uma pessoa fez, a outra pode fazer, né? É igual a frase que fala que a vitória de uma, no caso, a gente está falando de mulheres aqui, autoriza a vitória das outras, né? A- Exato, é. exato. Agora, Débora, você falou aí de escolhas, só que antes da escolha tem a autorização, né? E aí, sei que é uma coisa muito sutil, mas queria que você tentasse trazer aqui alguma clareza, uma expansão de consciência, enfim. A gente precisa se autorizar para Uhum. poder fazer escolhas e escolhas mais até conscientes e mais potentes. Como é que a gente reconhece esse ponto? Tipo, furei a bolha, fiz o ponto de virada para ter assim, para eu poder me autorizar a ser rica, feliz e próspera. E bem amada. O bem Bem amada está amada, é isso dentro aí do mesmo, feliz, bem mas bem amada. amada, exatamente. É Mas porque especifica, cuidado com o que você pede, como você pede, né, eu Débora? estou achando que eu não falei do bem amada porque eu já sou. Como pode Mas, melhorar? E como pode exatamente. melhorar? Ah, E como pode melhorar? E como pode melhorar? É, é bem bacana isso que você falou. A autorização é esse lugar energético de você, por exemplo, é você reconhecer o primeiro passo para você saber, eu estou me autorizando ou não estou me autorizando? Por exemplo, você tem que, para você saber se você está se autorizando, basta você olhar para sua vida. Aquilo que você diz que você quer fazer, você está fazendo? Aí você olha, ok, por exemplo, a Débora falou agora assim: ah, isso é porque eu já sou bem amada. Ótimo, ela já se autorizou. Agora, sempre foi assim, Débora? Você O nasceu quê? assim, já se autorizou? Não, gente. Era uma falta de autorização louca. E a gente não percebe, né? E ó, foram muitos anos de autoconhecimento, várias mentorias com Dona Débora Azevedo.
para porque uma coisa que eu você. acho legal a gente deixar claro também, que às vezes a gente fala, tem muita gente que acha que é um evento, é uma mentoria, é uma live que vai assistir que vai resolver todos os É problemas um da caminho, vida. é um Não é. caminho. Igual você falou aí, é um processo. Quantas coisas você fez, quantas terapias, quantos anos, né? Não é de uma hora para outra que vira essa chave. Não, e o que Débora Vai mesmo dando falou, voltinha. são várias camadas que a gente vai. Eu até falo da cebola, vamos tirando as camadas da cebola e para chegar Essa autorização nesse genuína. miolo aí, nessa autorização, é muito trabalho, porque realmente para a gente ir se desnudando requer um foco e uma coragem. Agora, sabe, Mas é libertador, é maravilhoso. vocês estão falando e eu estou pensando uma coisa, porque existe a autorização aí quando a gente faz esses processos todos, que fala mantras e tal, e existe uma pergunta, tá? Pode me corrigir. Existe uma autorização inconsciente, vamos dizer assim? Claro, tem um processo de autoconhecimento nessa história toda aí. Em algum momento você pode liberar isso, mas não de forma tão enfática, não de forma tão direta, igual a gente está entendendo aqui da autorização. Você acha que tem como vir uma autorização assim? Do universo abençoar a gente com uma autorização assim? Não, nesse momento eu não consigo perceber isso como real. Por quê? Porque e muito legal isso que você falou, por quê? Eu tenho uma frase que fala assim: tudo que você não está disposto a ser te controla. Você não pode ter o que você não está disposto a ser. Então, por exemplo, voltamos aqui, como eu dei o exemplo do dinheiro, né? Você não pode ter dinheiro se você não estiver disposto a ser rico, por exemplo. Você não Com tudo sabe? que Então, você não. implica. Aham, exatamente. Então, você não pode ter dinheiro se você não estiver disposto a ser rico. Percebe que um é o verbo ter, que é um verbo transitório, e o outro é um verbo ser, que é uma identidade, que é fixo? Então, ou seja, o que isso quer dizer? Quando você existe uma energia, Grace, que se você não estiver disposta internamente, você não está disposta a ser vista como. E aí você se encolhe. Ai, eu não posso ser vista como uma pessoa ousada. Ai, eu não posso ser vista como. Olha como é que vai ficando a fisiologia da pessoa. Ela vai se encolhendo internamente. Por mais que às vezes ela tá no modelão. Só aqui, ó, é só fora, é só externo. Interno, ela tá encolhida, entende? Aí ela tá ali encolhida. E aí, ela não se autoriza esse lugar. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela. É o que eu falei, o que você não está disposto, a energia que você não está disposta a ser, te controla. Que você me perguntou o quê? Se tem alguma coisa externa que vai fazer para que essa pessoa, essa autorização externa. Não. Por quê? Se ela não está disposta, por quê? Porque existe uma energia interna que ela precisa ser para romper com algo, para ela ir além. É como se fosse um teste, é como a escola. Aí você tem aqui, aí veio, mas será que eu vou. Exemplo aqui de uma pessoa que eu desadestrei. Ela trabalha nas redes sociais, consegue fazer live de horas. Ela tem problema nenhum em fazer live, não tem problema nenhum, não tinha problema nenhum em fazer lançamento de produtos. Ela era ótima. Super descolada, tá. Só que ela tinha uma grande dificuldade em fazer story, fazer vídeo para os lançamentos, para live, para coisas. Ela era ótima. Mas para fazer stories para o dia a dia, para fazer vídeos para o lançamento, ela tinha mais dificuldade. E como ela está no digital, ela precisava disso. Ela precisa dessa constância. Ela não tinha. E aí, ela veio para mim e eu percebi que existia dentro dela uma determinada energia que estava ali controlando, diminuindo a habilidade dela de poder se colocar.
Então é sempre uma energia que está ali. E a gente precisa investigar qual é o ponto ali. E eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, e vamos lá desadestrar. Bora lá, onde você foi adestrada, que está te condicionando, está te amarrando. Como lidar com o julgamento externo quando a gente rompe essa barreira e a gente vive de uma forma mais autêntica, mais alinhada ao nosso verdadeiro eu? Bem, o que que a Débora fez? Olha que pergunta legal que ela falou. Ela disse, como eu tenho que lidar? Não, regra número 1, não Não tem que tem lidar. que. Não Não lida. é que você não vai lidar. Você não lida. Exatamente, você não lida. Não Então, lida assim, porque não liga, né? posso falar uma coisa aqui? Pode. Deve. Deve. Julgamento é cocô. Eu adoro quando Débora fala da piscina. Julgamento é cocô. E aí, como é que eu lido com cocô? Você vai ficar lá mexendo no cocô. Aí, quanto mais você mexe, mais o negócio. Né? Não tem essa expressão? Quanto mais mexe, mais Mais fede? fede. Sim. Então, você não vai lidar com isso. Você dá descarga nisso. Sabe Viu, assim? Você não vai maravilhosas? lidar. Tem Não vai alguma. lidar. Você acha que Hum. existe uma diferença entre autenticidade e rebeldia? Eu acredito que muito da pessoa que é autêntico, ele tem um traço rebelde, porque ele vai, não rebelde de roupa rasgada somente, ou de sair com um megafone, não, é uma rebeldia de dizer, mas por que eu devo fazer isso? De questionar, sabe uma rebeldia questionadora? Mas por que eu deveria fazer isso? Ah, mas todo mundo está fazendo. Ah, mas eu não sou todo mundo. O que faz sentido para mim? Então, eu acho que essa rebeldia ela é extremamente saudável, porque você é uma onde você se questiona, mas isso é para mim? Mas está todo mundo fazendo. Aí você vai, sabe, Aí nessas seguindo horas a todo gente lembra mundo. da mãe da Lembra gente, da né? mãe, Que a eu ia gente não é falar. todo mundo. É, Não, minha mãe mas fala, mas e tu é todo mundo? E a Débora Azevedo, ela uma vez indicou, numa das mentorias, enfim, ela indicou um livro muito maravilhoso, que tem tudo a ver aqui com o papo, que é Indomável. Indomável, tá até aqui. Indomável. É maravilhoso esse livro. Maravilhoso. É. E é muito legal porque ela fala sobre os vários tipos de adestramento, né? Por exemplo, inclusive a minha tribo, que eu chamo, todo mundo que me segue, eu chamo de indomável. E o indomável não é aquele que vai lá brigar, meter o dedo na cara. Não, não é isso. Não é sobre isso. É sobre não se deixar domesticar aqui, ó, na sua mente. Ah, por exemplo, ai, mulheres depois dos 50 não podem mais, depois dos 60 não pode, né? Isso é uma domesticação, que tem a domesticação feminina e tem a domesticação masculina, que é tudo domesticação. E nesse livro, por exemplo, ela fala que teve um dia que ela olhou o shampoo do filho, a bula lá onde tinha a descrição do filho e da filha. E aí ela começou a olhar a tipologia, as letras, aquilo que, sabe, para a menina era tudo muito assim, voltado para ela ser tranquila, Delicado, calma, sutil. educada, sutil, né? Aquela coisa da menina educadinha. E para o homem era o valentão, sabe, era. E ela falou assim, uau, como eu nunca percebi isso. Então, os diversos adestramentos, eles são feitos de forma muito sutis, né? Tá na música, tá no shampoo, tá em tudo, o tempo inteiro. Então, Nas coisas você que a tá gente repete sem presente ver. automático. Aí você fala assim, ah, mas eu sou assim. Você é assim ou você aprendeu a ser assim? Pois é, isso eu acho uma pergunta mega importante. É tanta coisa introjetada, né, desde de criança.
É um comportamento aprendido. É um comportamento aprendido. Você aprendeu, você herdou do seu pai, você herdou da sua mãe, porque essas informações vêm no nosso DNA. E aí a gente volta para aquilo, pai e mãe não fazem alma também. Então, quando eu falo alma, eu estou falando assim, ok, eu vou, eu me desidentificar dessa Débora, carioca, brasileira, todas essas identidades, e eu me conectar com o ser divino que eu sou. Será que, como um ser divino, eu vou ter todas essas limitações? Eu tenho medo porque eu acho que eu sou burra, acho que eu não sou capaz, acho que eu estudei em escola fraca. Entende? Então, é muito disso, é muita nossa identificação com essa identidade aqui. Agora, Débora, a gente está aqui no século XXI, né? As mulheres já avançaram em várias questões, mas tem muitas ainda a serem avançadas. Mas tem muita mulher ainda, nos dias de hoje, que fica esperando, vamos colocar assim, essa autorização para ser feliz. E aí, de onde que vem essa espera? Ela é desse condicionamento? Eu acredito que sim, Débora. É muito de buscar um salvador, sabe? A busca. Peraí, deixa que o salvador. Aí, porque não é uma autorização, me autorizo a ocupar o meu lugar no mundo. E não interessa se eu tenho 50 anos, não interessa a cor da minha pele, não interessa. Não interessa. Percebe? É uma energia. Não interessa nada disso. Mas a estatística. Danem-se, né? As estatísticas. O Nelson Rodrigues tem uma frase que eu amo, que é assim: se os fatos estão contra mim, danem-se os fatos. Excelente, exatamente isso. Exatamente. E aí você vai energeticamente, você vai por um lugar que aí você está além disso. Você está além do condicionamento, além do adestramento. E aí você colapsa todas as possibilidades, né? Você vai para o campo quântico de todas as possibilidades, como diz Joe Dispenza e tantas outras pessoas, né, que vê isso. Senão a gente vê a limitação, que é uma limitação criada. Então, quando eu estou buscando um salvador, eu estou delegando o meu poder, eu estou transferindo o meu poder para quem? Para o outro. Para um parceiro, para um trabalho, para um mentor, sabe? Você vai transferindo. Não, poder é seu. É muito o que eu faço. Não, poder é seu. Você é a sua varinha mágica. Você é aquela que cria. Você é uma com o Criador. Essa força A gente. sua. Eu estou me lembrando aqui que eu cresci, né? Eu fui educada ouvindo os disquinhos das histórias das princesas. Da Cinderela, da Branca de Neve, da Bela Adormecida. E sempre tinha um príncipe para vir salvar, né? A história sempre acabava ali no beijo, no feliz para sempre. A gente não sabe o que aconteceu depois. Mas as histórias mais atuais, digamos assim, não existem só princesas, mas as personagens femininas já foram mais à luta, né? Sim. Aquela Mulan. Até tem a própria menininha, a Moana, né? Moana, Ariel. Será que a galera lá do Walt Disney já viu que
tinha que dar um rumo diferente aí para a Tinha que mulherada? atualizar as princesas. Muitas dessas histórias, elas falam com o nosso inconsciente. Muitas dessas contos de fada, elas falam diretamente com o nosso inconsciente, é uma linguagem. Adestram. O que também, né, que fala muito sobre aquilo e começa a condicionar o nosso olhar e acreditar sempre num salvador da pátria. Quem lembra? Teve até uma novela, né, que Teve, era Nossa, sobre amada. teve. o salvador A da. Então, galera tá lá sempre. galera dos anos 80 sabe, teve a novela Salvador da Pátria. Até que eu escrevi com Lima Duarte, né? É. Exatamente. Ou seja, é um salvador externo que vem te salvar. Muitas histórias que tem sempre um salvador. Só que você é o seu salvador. Só você se salva. Você se salva, não sozinha, você se salva também com a ajuda de outras pessoas, obviamente. Você conta com a contribuição das outras pessoas, mas o movimento que você precisa fazer interno é só seu. É aquela coisa assim, se eu tiver sede, você não pode, você não vai, se você beber a água, você não vai matar a minha sede, né? Eu é que tenho que beber essa água, né? É verdade, bom exemplo, gostei. É exatamente isso. Você vai precisar fazer esse seu movimento. Então é se perguntar, Débora, como é que eu sei se eu estou buscando o Salvador? Ok, você acredita que você é capaz de fazer, ir lá e fazer? Ou você acha que aquela pessoa vai fazer por você? Hoje Ou eu acredito, mas teve um caminho aí. E como é que a gente faz para cultivar essa consciência de escolha, de busca de autorização? como? Uma busca? E primeiro se fazendo pergunta. Primeiro assim, a jornada ela começa e termina com a consciência de onde você está. Onde é que eu estou hoje? Qual é o meu ponto de partida? Eu acredito em mim de verdade, não onde que eu gostaria de estar. Não, estou Uhum. hoje sou uma pessoa que não me desacredita. Ok. E aí se fazer perguntas, porque as perguntas elas são muito poderosas, porque elas começam a abrir portas internas em você. Ok, não me autorizo. O que em mim não me autoriza? Então, primeiro você vai começar a fazer perguntas para você começar a desvendar isso, né? E qual foi a outra pergunta que você fez? Como fazer para cultivar a consciência de escolha no dia a dia? Ah, tá. O poder, então, você escolhe, então, você se autorizou, aí você conseguiu escolher. E essa escolha, ela tem muito a ver com o que eu quero, que vida que eu desejo viver. A escolha, do ponto de vista mais amplo, não é somente se eu uso um casaco vermelho ou se eu uso um casaco azul. Que energia eu quero vibrar hoje? E aí, ou seja, eu quero vibrar uma energia. Ok, todas as escolhas que eu fizer, tudo aquilo que eu fizer, vai estar apoiando essa escolha, digamos, a escolha mãe, a escolha primordial. E ter Sabe? Por exemplo, congruência, né? Ser por exemplo, congruente. hoje eu estou muito feliz, hoje eu quero passar essa coisa que eu estou muito solar. Você vai talvez escolher uma cor amarela, uma cor vibrante, cor de abóbora. Então, é isso aqui. Então, como é que você vai fazer? Então, primeiro se fazer perguntas, ter a consciência. O que hoje eu desejo criar para mim? O que hoje eu posso criar para mim que eu nunca criei antes aqui? E aí você O que ficar na mais é disposição. possível que eu Que eu ainda não nunca considerei considerei, né, possível, por ser Débora? muito impossível para ser possível. Essa é fantástica. Exatamente. O que mais é possível que você nunca considerou possível porque era muito impossível para ser possível. Então você pode ficar. Anotem E essa, aí, gente. essa é muito maravilhosa. E aí você vai fazer todos os dias, que é o poder do todo dia, né, Débora? Você conhece É essa, né? isso, é O isso. poder do todo Dedo todo dia, o dia, o poder do poder todo do todo dia, dia. o poder do todo dia.
Todo dia tem um poder. Por quê? Porque o teu comportamento, ele vai mudar. A mudança, ela acontece com o que você faz todos os dias. Não é de vez em quando. Não adianta você ir na academia, fazer 1000 abdominais hoje e voltar só daqui a 2 meses ou daqui a uma semana. O resultado, ele vem do pouquinho que você faz diariamente. Então, como eu acho que é colocando metas, objetivos fáceis. Nada de coisas mirabolantes. Agora eu quero correr a maratona de uma vez só. Começa devagarzinho, passinhos de bebê. Sabe assim? Passinhos de bebê. Débora, você estava falando, fiquei lembrando aqui de uma coisa. Eu me mudei para São Paulo, só que por conta dessa coisa de pandemia, eu não havia mudado ainda, mas já estava com São Paulo no radar. E aí eu comecei a escrever coisas. Passou, deixei ali numa pastinha no computador e foi. Joguei para o universo, foi, até que eu me mudei para São Paulo. Fiquei um tempo procurando um apartamento, procurando. Tá, fechei o apartamento, fechei o negócio, aluguei o apartamento. Ok. Trouxe a mudança e aí, abrindo umas pastas do computador, vi ali, AP São Paulo. Estava escrito assim, o AP que eu vou querer, ele é iluminado, arejado, com taco, enfim, mas algumas coisas que agora eu não lembro exatamente. Era exatamente o apartamento que eu estava. Eu joguei para o universo Decretou. e assim, as palavras, os pensamentos, eles têm muita força, né? Quando a gente escolhe Sim. verdadeiramente. E também não fica naquela coisa apegada que o apego também acaba bloqueando um pouco essa energia, não é? Sim, 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 sim. Você fez você escolheu, você fez você se autorizou, primeiro você se autorizou a ocupar aquele lugar, né? Então, depois você fez aí quando você se autoriza, você escolhe. Aí você escolheu, não, eu quero, e é isso aqui que eu escolho viver. Com arejado, com Iluminado. taco, iluminado, solar, ou seja, você naquele momento você criou essa realidade. E olha só, você cria isso. E aí quer dizer que no dia seguinte você vai ter aquilo? Pois é, as Não, pessoas poderia ficam ser, não pensando. necessariamente. Não necessariamente, mas assim, as pessoas pensam que tudo é um pó de pirlim-pim-pim, né? É. Às vezes até rola, mas também, enfim, já estou É, criando limitações. E vamos deixar para lá, vamos deixar. eu acho que. é, não, eu Tudo acho pode que. acontecer, né? Vamos jogar para o universo. Exatamente, depende, porque olha só, eu vejo muito o que acontece aqui nesse plano, acontece nos planos energéticos também, tá? Então, aqui não é assim, a professora vem, ela dá a matéria, aí dá o tempo de você estudar, daqui a pouco ela vem dar a prova, não é? Isso. Assim que acontece, eu acredito, de acordo com aquilo que a gente veio aqui desenvolver na Terra, que cada pessoa aqui, cada qual, veio desenvolver uma habilidade, tem um aprendizado dentro dessa grande universidade aí do universo, tem algo para desenvolver. Se dentro da sua, digamos, daquilo que você precisa dentro da sua grade escolar, Ah, você veio desenvolver a disciplina da confiança, da fé, talvez então, beleza, ela pediu tal, vamos ver se ela tem fé mesmo, vamos ver, vamos dar um tempinho aqui. E aí, e você não desacreditar, você confiar que vai acontecer. Percebe? Porque tem gente que é assim, ai, não aconteceu dentro de uma semana, não aconteceu dentro de um mês, não aconteceu dentro de um ano. Ai, aí começa a tocar o quê? Maisana Vitrola. Meu ah, mundo caiu.
Maísa na vitrola. Meu mundo caiu. Aí fica lá, tá vendo? Comigo sempre acontece isso. Por quê, meu Deus? Eu sou tão desastrada. É sempre Débora, incrível, né? Essa questão de autorização, eu vou começar a ver com outros olhos, eu vou fazer uma análise, vou conversar comigo para me autorizar algumas coisas também. E ótimo, você faça perguntas assim, que vai ter algumas autorizações que você não está consciente. Então você faça uma pergunta assim: quais autorizações eu não estou consciente, que se eu estivesse consciente, eu permitiria que as infinitas possibilidades colapsassem agora? Show. Quais, quais autorizações eu não estou me dando agora? gente, anota. Pega o Anota caderninho aí e isso. anota. Por quê? Você vai começar e vai se fazer pergunta. Quantas vezes, Débora Azevedo, eu tenho que fazer a pergunta? Até vir a consciência, tá? E a pergunta não é, onde é que eu faço? Porque a gente fala assim, Mas onde é que eu faço a pergunta? não tem o cantinho da pergunta, tem o você está o tempo inteiro fazendo pergunta. E eu gosto, sabe o que eu gosto? Eu gosto muito daquela coisa assim, prática. Lavando louça, tomando banho, escovando dente, caminhando, indo pegar o menino na escola, quando você volta. É no dia a dia, no cotidiano. Porque às vezes você acha que você tem que ir por um mosteiro, por um lugar muito mirabolância. Então, sem mirabolância, vamos para o simples. Para o simples. Que é simples. É para ser simples, fácil, porque aí nisso é o flow, aí que você entra pro flow. Nada na coisa muito complicada, sabe assim? Então, Sem receita de bolo. exato. E você fica aqui, ó, só fazendo pergunta, o que eu não estou me autorizando? Que se eu me autorizasse, eu viveria uma grande história de amor, por exemplo, se for a pessoa que quer viver uma história de amor. Claro que existem outras crenças, outras questões, mas o que é possível ser dado agora aqui para todo mundo e real, o que vai, você vai ficar fazendo pergunta ali, ó, tá, até aí de repente vem uma consciência, você fala, nossa, é por causa disso, uau! Ok, aí você ganhou mais consciência, sabe? Isso é fascinante. É fascinante. Eu já falei pro universo, pode mandar sinal, mas desenha, porque tem hora que eu sou ruim de entendimento. Débora, acho que você já deixou aí uma super. Posso Não é só falar nem uma coisa dica, para Grace? Claro. Uma Pode. coisa que ela falou aqui agora. Grace, eu também sou parecida com você. Aí eu faço assim, ó. Eu falo assim, universo, você sabe que eu sou distraída, né? Então, ó, quando você for falar comigo, mas me fala assim, dá um chacoalhão tão forte Berra! que eu não vou ter dúvida que é você, entendeu? O teu comando. Então, se for uma coisa muito importante, chacoalha, porque aí eu não tenho dúvida. Então, quando acontecem as coisas comigo, muito assim, tipo, fiquei 5 anos usando roupa branca. Foi uma chamada que não, sabe, grande, eu não tinha dúvida, sabe, o comando. Então, é isso. Então, quando vem para mim, vem muito claro o que tem que ser feito. E aí eu, entendi. Agora entendi, gostei. Bom, eu estava falando que Débora já deixou aqui várias orientações para a mulherada ir refletir, não só refletir, agir para se autorizar. É isso, se autorizem, escolham e sejam felizes, prósperas, bem-amadas e que mais, gente? Rica, feliz e bem amada. Fica feliz. Eu e me bem autorizo a ser rica, Rica, feliz e bem amada. amada. E vocês estão autorizadas a curtir, comentar, compartilhar e espalhar para todo mundo, que todo mundo está precisando se autorizar. É isso. A gente está aqui todas as quartas às 19 horas com episódios novos no YouTube e no Spotify. No @ o Nosso Papo a gente inventa. E a gente quer super agradecer a participação hoje da Débora Azevedo. Acredito que desadestrou algumas mentes, ou pelo menos deu o primeiro passinho aí, porque é uma construção, é uma jornada, mas Deu um empurrãozinho. vale a pena demais. Obrigada, Débora foi Débora. incrível, muito obrigada. E
Gente, sigam a gente no Instagram e no TikTok, @o nosso papo a gente inventa. Estamos aqui toda quarta, 19 horas. Até semana que vem. Beijo! Beijo, gratidão, gratidão, gratidão. O nosso papo A gente inventa.